Volta a compartilhar a tela. Muito bem, vamos lá. Economia Internacional, curso de 6º semestre de Ciências Econômicas da Unifesp, e o tópico de hoje é Prática da Política Comercial, né, o tópico 6. Como eu estava dizendo, mandei hoje para vocês o material PDF da aula de hoje. É um pouquinho mais curto, 21 slides, mas é um ponto importante. Lembrando que na semana passada a gente falou sobre política comercial, que é a ideia do papel do governo ou ações de governo com relação ao comércio internacional. Então, a gente viu que essas ações elas podem ser mais liberais ou mais protecionistas, né? Mais liberais no sentido de que fomenta mais a prática do comércio internacional e diminui ou minimiza barreiras ao comércio, e a protecionista é o contrário, né? Ela aumenta as barreiras ao comércio e tenta dificultar usando os vários instrumentos de política comercial. E os instrumentos, como a gente falou também, a gente tem dois tipos, né? As tarifas ou barreiras tarifárias e as barreiras não tarifárias, né? Nós vimos 7 barreiras, num conjunto de barreiras não tarifárias, falamos bastante sobre tarifas. E aí, na semana passada, a gente também falou sobre os efeitos de algumas dessas barreiras, né? Sobre comércio dos países, o efeito sobre o bem-estar comércio internacional e sobre as quantidades do comércio internacional. Fizemos para a tarifa, né? Quando a gente coloca uma tarifa, também fizemos para a cota, deixei aí para vocês darem uma olhada sobre como seria o efeito do subsídio. Então, a aula de hoje, Prática da Política Comercial, tem uma outra toada menos teórica e mais prática, até como o nome já diz, né? O que os países têm feito ou tomado, que tipo de medidas que eles têm feito com relação à sua política comercial nos últimos 30, 40, 50 anos. Então, vamos dar uma olhada recente. E, basicamente, essa ideia de verificar quais práticas têm sido tomadas pelos países quanto à sua política comercial, a gente vê, embora essa prática seja, cada país tem a sua idiosincrasia ou coisas específicas na sua adoção de política comercial, a gente vê que que elas se aproximam, são parecidas as políticas comerciais quando você pensa em dois conjuntos de países. Primeiro os países em desenvolvimento e depois os países desenvolvidos, né? Elas tendem a ser parecidas, pelo menos, obviamente, resguardar essas diferenças, né, idiosincráticas de cada país. Mas vamos ver, então, como têm sido os dois conjuntos de prática de política comercial. No final, a gente fala um pouco sobre a prática da política comercial brasileira também nos últimos 30, 40, 50, 60 anos, tá? Mais ou menos. Então, vamos começar pela discussão das práticas políticas dos países em desenvolvimento, depois passando para os desenvolvidos e depois Brasil, caso específico. Para quem está usando o Krugman, que é o que a gente tem utilizado aí durante esse semestre, essa discussão está contida nos capítulos 10 e 11, e no Apple Yard, numa parte do capítulo 15 e no 18, a gente também verifica esse conteúdo. Tá? E com complementar tem o Bauman, capítulo 9. Muito bem. Então, vamos lá. É isso. Então, essa introdução aí, a ideia é justamente perceber ou dizer que a política comercial ela é um instrumento de política de desenvolvimento econômico dos países. Esse é um ponto importante. Ou seja, os países podem utilizar essas tarifas e barreiras não tarifárias que eles têm para tentar fomentar o desenvolvimento de certas indústrias, por exemplo, ou de certos setores. E isso, então, nesse sentido, a política comercial faria parte ou estaria alinhada com a política industrial de um país, né? Ou seja, o país preocupando-se em desenvolver os seus variados setores,
podem, entre outros instrumentos, entre outras práticas, ele pode também adotar uma política comercial específica, né? Mas como a gente vai ver também, isso variou muito ao longo do tempo e variou muito ao longo com relação aos países, né? Principalmente quando você avalia que esses dois grandes conjuntos de países, os desenvolvidos e os em desenvolvimento. Por que seria diferente as políticas comerciais de um e de outro? É só pensar no fato de que esses países, conjuntos de países, estão em estágios diferentes do desenvolvimento econômico. Então, por exemplo, os países desenvolvidos, eles tipicamente já têm uma matriz industrial desenvolvida em praticamente quase todos os setores, né? Enfim, ele desenvolve ou produz localmente ou importa produtos de praticamente todas as áreas. Já o país em desenvolvimento, tipicamente, tem muitos buracos, entre aspas, nessas matrizes de industrial ou de matriz de produção, né? Então, nesse sentido, ele tem que desenvolver e, justamente por isso, por ainda não terem alguns setores ou terem poucos setores, o que ele pode fazer de política comercial vai ser basicamente diferente. Então, pensa num país que tem uma indústria bastante desenvolvida, ou serviços financeiros, serviços de alto valor agregado também bastante desenvolvido. O que um país pode aí fazer de parte comercial vai ser bastante diferente de um país que queira, por exemplo, desenvolver ainda uma produção automotiva, ou uma produção de aço, ou porque é um país que se concentra basicamente na produção de produtos, alguns produtos agrícolas. Então, esse segundo país vai ter certamente, né, que pensar a política comercial de maneira diferente do primeiro. Então, é por isso que a gente consegue ver mais ou menos, né, guardadas as diferenças, mais ou menos políticas comerciais semelhantes, de um lado, países desenvolvidos, e de outro, países em desenvolvimento, porque eles estão em estágios diferentes no desenvolvimento econômico. Bom, nesse sentido, né, cabe definir um termo que a gente ouve bastante por aí, o que seria a política comercial estratégica. Política comercial é toda ação de governo usando os instrumentos de política comercial, como vocês já sabem na semana passada. A política comercial estratégica seria utilizada quando pensamos em utilizar tais instrumentos de política comercial para a promoção do desenvolvimento econômico, tá? Quando, enfim, junto com outras políticas, né, a gente tem uma política comercial estratégica quando tal política comercial está pensando em desenvolver, por exemplo, algum setor aí, setor automotivo. Então, eu quero desenvolver o setor de alta tecnologia, então eu forneço subsídios para esse setor se desenvolver localmente. Ou então eu quero desenvolver um setor automotivo no país, eu protejo aumentando as tarifas de importação desse produto para tentar justamente desenvolver uma indústria nascente naquele país, que desenvolva aqueles produtos, ou automóveis, no caso, naquele país. Então, política comercial e estratégia tem essa ideia, tá? De uso da política comercial para a promoção do desenvolvimento. Bom, quanto aos países em desenvolvimento, tipicamente, quando ele tem uma política de desenvolvimento e tem uma política comercial alinhada a essa política de desenvolvimento, ele tipicamente tem esses três tipos de objetivos quanto ao desenvolvimento econômico, né? Muitos desses países em desenvolvimento não têm a indústria manufatureira desenvolvida, né? Não tem, então aí, ele busca desenvolver tal indústria, né? Utilizando os vários instrumentos à sua disposição, não só de política comercial, claro, cabe mencionar, mas também os de outros setores também. Promover o crescimento econômico rápido, uma vez que, tipicamente, também os países em desenvolvimento, eles estão bastante atrás dos países desenvolvidos quanto ao nível de desenvolvimento econômico. Então, ele poderia, em tese, promover um crescimento rápido para alcançar a taxa de crescimento ou o nível de desenvolvimento dos países mais desenvolvidos, né? Então, isso que a gente chama do catch-up, ou seja, alcançar o nível de crescimento, o nível de desenvolvimento dos países mais
desenvolvidos. E também a ideia de diminuir as desigualdades. Também, tipicamente, um país em desenvolvimento tem, né, vários tipos de desigualdades quando você olha para dentro do país. Então, eu posso também usar o desenvolvimento econômico para diminuir essas desigualdades, tanto em nível de renda, quanto em nível de educacional, etc, etc. Então, tipicamente, quando um país está em desenvolvimento, ele está tentando atingir um ou mais desses objetivos aí. Claro que você poderia também ampliar essa lista de objetivos, mas esses 3 seriam os principais que aparecem quase sempre aí na história do desenvolvimento econômico dos vários países, inclusive dos países que hoje são desenvolvidos e passaram aí por essas várias fases, né, de crescimento econômico. Então, pensando nesses 3 objetivos, eu vou falar um pouco da prática de política comercial, que é o nosso peixe aqui, né, o nosso objetivo da disciplina, como que, eventualmente, uma política comercial pode dar suporte a gente tentar atingir um ou mais desses 3 objetivos aí, tá? Primeiro, pensando em país de desenvolvimento. Depois eu vou falar sobre desenvolvido, mas agora, faz de conta que a gente está pensando aí em desenvolvimento. Sei lá, uma Argentina, México, Bolívia, mesmo o Brasil, mas não mais uma Coreia do Sul ou Taiwan, uma vez que esses países recentemente eles passaram pelos estágios de país em desenvolvimento e hoje pode ser considerado país desenvolvido ou de renda média bastante alta. Tá? Então, país em desenvolvimento. Então, vamos ver esses 3 objetivos. Desenvolver a indústria manufatureira, comecemos por ele. Tipicamente, esses países não têm, na sua matriz de produção, os setores industriais, tá? Ou tem alguns poucos, né? Comparado com os países desenvolvidos, tem uma gama muito menor desses setores. Então, a ideia é tentar desenvolver esses setores. Ora, mas desenvolver esses setores é o objetivo de desenvolvimento econômico, né, de um país. Mas e o que a política comercial tem a ver? Bom, a política comercial tem a ver uma vez que ela pode dar algum suporte ou apoio para a gente tentar desenvolver a indústria manufatureira. Como seria, então? Mas antes de falar até sobre esses instrumentos, eu vou dizer aqui alguns argumentos a favor de você desenvolver. Por que um país deve desenvolver a indústria manufatureira? Primeiro, por um argumento que foi muito forte no final dos anos 50 e 60 na América Latina, diria até que em todo o mundo, né, e é importante até hoje, mas em especial naquela época teve uma grande discussão através da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina das Nações Unidas, a ideia dos termos de troca do país. Um país em desenvolvimento tipicamente tem exportações de produtos agrícolas e tem que importar os seus produtos, né, da indústria manufatureira, porque ele justamente não tem essa produção local. Então, o que acontece? Eu tenho exportações agrícolas, por exemplo, o Brasil nos anos 50, 40, que exportava café somente, e não tinha indústria. Só que, tipicamente, né, os produtos da indústria, eles têm mais valor agregado, geram mais valor agregado, e até nível de emprego, do que os setores agrícolas. Então, se eu exporto produtos agrícolas e importo indústria manufatureira, produtos industriais, eu tenho já uma desvantagem, porque um gera menos valor agregado e outro gera mais. Então, eu tenho que dar conta dessa diferença, né? E a outra coisa também é a questão dos termos de troca. A definição de termos de troca é preços das exportações dividido pelos preços das importações. Assumindo aqui que estamos nos anos 50, lá na época da CEPAL, e exportando café, o café, ele varia, ou qualquer outro produto agrícola, principalmente na época, mas hoje em dia também, o preço dos produtos agrícolas variavam muito através do tempo e dos vários setores. Então, dos vários países, né, ao longo do tempo. Então, uma vez o preço do café estava alto, depois ele caía, enquanto o preço das importações de manufaturados estava sempre aumentando, estava sempre estável, ou então em constante aumento. Então, nesse sentido, o preço das exportações
variava, subia, descia, e o outro, que é o denominador, estava sempre subindo. Então, o seu termo de troca, que é PX sobre PI, PM, né, preço das exportações sobre preço das importações, o termo de troca estava, ao longo do tempo, piorando. Então, como fazer com isso? Né? Problemas no balanço de pagamentos, os países estavam começando a ter, o Brasil, que foi o caso também, né? E principalmente quando o seu agrícola, por algum motivo, cai, né, o preço, você sofre bastante. Então, a ideia de desenvolver a indústria manufatureira é, bom, se eu estou desenvolvendo em casa tais produtos, eu não preciso importar, né? Só um minuto. Tem que fazer uma breve. Bom, então voltando aqui, desculpe a parada aqui, eu dizia então que se eu estou substituindo as exportações industriais por desenvolvimento desses setores dentro do próprio país, você está substituindo e ficando menos imune a essa dificuldade nos termos de troca, né? Então, um argumento a favor de desenvolver a indústria manufatureira é esse, né? Melhorar os termos de troca. Também a questão da indústria nascente, que é um setor que está desenvolvendo como o setor automotivo nos anos 50, por exemplo, no caso do Brasil, aumenta-se ou protege-se esse setor, aumenta-se as barreiras comerciais para que eu possa desenvolver localmente esse setor. Então, essa é a ideia de indústria nascente. Desenvolver localmente, por exemplo, o setor automotivo. Então, nesse caso, o que a gente pode, por exemplo, aumentar as barreiras, as tarifas. Eu lembro que o Brasil, no momento, aí tinha as barreiras, tinha tarifa de 200% para importação de automóveis, justamente para ver se desenvolvia-se essa indústria no Brasil, né, no país. E, finalmente, falhas de mercado, né? Vários mercados em países em desenvolvimento, eles não estão completos no sentido de não existirem totalmente, não serem totalmente regulamentados. Imagina que o mercado financeiro nosso, bolsa de valores, etc., começou a ser desenvolvido nos anos 50. Né? A partir dos anos 50, depois nas décadas seguidas, que seguiram, foram desenvolvendo o setor. Ele era imperfeito, e, aliás, até hoje, né, ainda é, mas melhorou bastante, uma vez que foi implementado esse mercado. Mas, quando você tem um mercado que ainda não está desenvolvido, você tem problemas, por exemplo, de financiamento, né? Então, uma empresa que quer importar, ou que quer desenvolver, ou precisa de recursos financeiros, ela não tem totalmente essa possibilidade como um país desenvolvido tem. Tá? Mas os outros mercados, como os mercados de produtos industriais, como eu ia mencionando, também são ainda imperfeitos no sentido que também não estão totalmente desenvolvidos. Então, gera falha de mercados, e essa falha de mercados, né, também através de política comercial, entre outras políticas, você pode tentar desenvolver. Então, pessoal, voltando aqui a essa ideia de desenvolver a indústria manufatureira, há vários argumentos em favor de eu desenvolver a indústria manufatureira, incluindo até a política comercial, entre outras coisas. Temos também instrumentos de política industrial, política macro, você pode, por exemplo, congelar o câmbio, ou botar um câmbio fixo, né? Não é só política comercial aqui que entra para desenvolver o setor, mas a política comercial é um deles, tá? Então, esse primeiro objetivo, desenvolver a indústria manufatureira. Para isso, surgiram nos países, principalmente os países da América Latina, mas também, até certo ponto, algumas políticas comerciais também dos países da Ásia, né, surgiu o que a gente chama de política de industrialização pela substituição das importações. Depois daquela discussão da CEPAL, né, em que percebeu-se que teríamos que desenvolver a indústria manufatureira para melhorar os termos de troca,
né? Então, a ideia era substituir algumas ou várias, ao longo do tempo, das várias importações que tinham antigamente de produtos industriais. Então, a ideia aqui é proteger a indústria, né, com o objetivo de produzir localmente. Foi muito popular as políticas de ISI, que a gente chama, nos anos 50, 60 e 70, principalmente entre os países da América Latina. Tá? Então, novamente, a ideia é desenvolver a indústria manufatureira, mas utilizando de instrumentos que protegiam a indústria. Então, eu colocaria uma tarifa de 200% para a importação de automóveis, para desenvolver a produção de automóveis. Ou subsídios para a produção de autopeças do país, que é para poder desenvolver tal setor no país. E assim por diante. Então, justamente, estamos falando de uma política comercial bastante protecionista. Então, a questão é que, no caso dos países da América Latina, incluindo o Brasil, houve alguns problemas com relação à implementação das principais políticas de substituição das importações. O principal deles é que a proteção deveria ser retirada depois de algum tempo, não é? Porque se você já tem um setor desenvolvido, para que já estão produzindo automóveis localmente, por que ainda continuar com uma tarifa de importação de 200%? Né? Teoricamente, a indústria nacional já consegue competir com outras em pé de igualdade, depois de algum tempo. E você veja que em 1988, portanto, pelo menos 30 ou mais anos do início da política de ISI, a gente ainda tinha tarifas de importação de 200%, que é uma tarifa altíssima, né? O preço triplica. Então, praticamente só tinha automóveis produzidos no país. E é um problema com isso, é que quando você protege uma indústria, um setor por muito tempo, dá essa proteção, ela tende a ser menos competitiva, né? Então, os automóveis da época, na época teve uma eleição a presidente em 1989, e o presidente Collor, que na época era candidato, mencionou exatamente isso, que os nossos automóveis eram carroças. Carroça no sentido de, comparado com os automóveis produzidos em outras partes do mundo, os automóveis brasileiros eles eram bastante ineficientes, né, justamente por causa dessa política de ISI, que ninguém removia essas proteções de jeito nenhum. Outra coisa é que nos países da Ásia, a proteção que houve foi retirada depois de algum tempo, e além disso foram cobradas metas de produção, mas principalmente metas de exportação. O que é justo, se você parar para pensar que se o governo dá um tipo de proteção, de tarifa alta ou subsídio para você desenvolver um setor, é de se esperar que esse setor atinja certos volumes de produção ou certos volumes de exportação, né? E o problema é que o mercado de exportação ele é muito competitivo. Então, aqueles automóveis ineficientes nossos, nem se quisesse, ninguém compraria lá fora, porque eles eram muito ineficientes. Então, o problema duplo aqui de manter a produção foi a ideia de que, primeiro, ficaram ineficientes porque tinham proteção, e segundo, ficaram ineficientes porque não eram cobrados metas de produção, né? Então, foi um problema sério de todos os países da América Latina que adotaram ISI nessas décadas aqui, né? E, para piorar, esse custo de manter produção ficou muito alto, porque o governo já não tinha mais dinheiro de perder com tarifa alta ou com subsídio, a partir dos dois choques do petróleo, o de 73 e o de 79, sendo que em 79 ocasionou também um choque de juros altos na economia brasileira, que acabou culminando com a crise da dívida de 82. Então, a prática dos países em desenvolvimento, que é o nosso tema aqui, prática da política comercial dos países em desenvolvimento foi basicamente ISI nessas décadas, mas os problemas principais foram esses aqui. Daqui a pouco eu vou falar sobre a Ásia, mas a maior parte dos países que adotaram ISI tiveram esse problema aqui, com relação à tentativa de desenvolver a indústria manufatureira. Bom, falando sobre o segundo objetivo de política comercial,
de política de desenvolvimento e como a política comercial poderia ajudar, vamos falar um pouquinho sobre promover o crescimento econômico rápido. Bom, enquanto, se por um lado a gente pode pensar em tentar desenvolver o crescimento de um país, né, diminuir a separação ou hiato, né, que é aquela diferença de crescimento entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento, você tem aí uma série de instrumentos, não só de política comercial, mas também de política cambial e industrial, para tentar ajudar a desenvolver esse setor, né? De modo que o país em desenvolvimento se aproxime. Então, é como a China, por exemplo, que cresceu aí 10% ao ano, era óbvio que ela ia chegar perto dos países desenvolvidos, né? Porque esse hiato estava diminuindo, fechando cada vez mais. Então, é possível, né, e aceitável que um país em desenvolvimento tenha uma taxa de crescimento maior que um país desenvolvido, até porque o país desenvolvido já está com a sua estrutura setorial bem mais pronta, né? Bom, com relação a isso, o que aconteceu? Aconteceu é que os países do leste asiático, quando estavam em desenvolvimento dos anos 50 para frente, adotaram, ao invés do ISI, eles adotaram o IOE, ou Industrialização Orientada para as Exportações, que a ideia era uma alternativa ao ISI para tentar atingir o crescimento rápido através não da substituição das importações, como no outro caso, mas sim através se industrializar, só que com uma orientação para desenvolver setores exportadores. Então, aqui a ideia não era, por exemplo, produzir localmente tudo, desde geladeira até automóvel, mas sim só produzir localmente aqueles produtos que a gente pode desenvolver para exportação e competir nos mercados internacionais. É diferente essa política da outra, porque aqui você não vai desenvolver todos os setores, você ainda vai conseguir, vai ter ainda que importar alguns produtos industriais, mas os outros você vai produzir localmente. E esses que você vai produzir localmente, vai ter que ter bastante exportação de produtos. Então, aí você ajuda duplamente, né, a sua economia. Por quê? Porque, primeiro, eu substituo importações e fico menos com aquele problema de termos de troca. E, segundo, que se eu desenvolvo o setor para exportação, então eu estou exportando, eu estou ganhando divisas, né? Melhora o balanço de pagamentos também. Então, é aí que os países da leste asiático adotaram essa industrialização mais seletiva, né? E desde os anos 50 até hoje. Então, um país, um após o outro, Japão inicialmente, depois Taiwan, depois a Coreia do Sul, mais uns outros países também do Sudeste Asiático, adotar esse tipo de política de desenvolvimento. Tá, como que a política comercial aí entra apoiando isso? A ideia aqui é que o grande ponto aqui é que a proteção, ela é temporária, ela vai ter que ser retirada aos poucos. E retirada rapidamente para aqueles que não cumprem meta de exportação. Então, as empresas elas têm que ser mais eficientes e rapidamente. Por quê? Para poder atingir as metas. Por que isso é importante? Porque se você não fizer isso, o país não exporta, né? Não vai conseguir competir com os outros no mercado internacional. Então, na Ásia, na Coreia, é o grande exemplo, né, eles retiravam mesmo os benefícios se uma empresa não cumpria a meta de exportação, e a empresa acabava fechando. Iam sobrando as empresas mais eficientes. Então, essas grandes empresas exportadoras coreanas, hoje que a gente vê, do tipo Samsung, LG, Hyundai, Kia, etc., são grandes que conseguiram sobreviver a essa questão aí das metas de exportação. E também o governo depois vai retirando as tarifas de importação, né, a proteção comercial, no caso, e até retirando os subsídios depois, porque não vai precisar mais, né? Essas empresas agora, elas são grandes empresas e competem no mercado internacional. Um comentário final aqui sobre IOE é que política comercial, ela é importante no IOE no começo, tá? E cobrando as metas de exportação, mantendo subsídios só para aqueles que conseguem exportar.
depois, outras políticas que não são política comercial, e sim política industrial e política do tipo desenvolver poupança, desenvolver o setor de educação, né, para as pessoas, para investir no capital humano, acabam sendo mais importantes, porque essas coisas é que dão a eficiência para a produção industrial no longo prazo. Tá? Então, lembra que não é só política comercial aqui, os outros componentes são muito ou mais importantes até do que a política comercial dentro da IOE, tá certo? Bom, então, é isso. Primeiro objetivo, desenvolver a indústria manufatureira. Segundo, promover o crescimento econômico rápido. E a ideia de diminuir desigualdades. Como eu mencionei no comecinho dessa discussão, o país em desenvolvimento tem muitas desigualdades, né? Não só em termos de renda, né? Mas sim de nível de emprego, de produtividade, de salários, né? Então, enquanto que num país desenvolvido, esses três diferenciais que eu listei aqui, eles são muito menores, tá? Você vê o salário mais alto, o do salário mais baixo, é muito menor essa diferença em um país desenvolvido do que num país em desenvolvimento. E a mesma coisa quanto à produtividade, você tem setores muito improdutivos, como a agricultura de subsistência, né, convivendo com uma agricultura industrial, né, ou agricultura de exportação no mesmo país, né, níveis de produtividade muito alto. Ou comparando indústria com agricultura, né, também níveis de produtividade diferentes, e níveis de emprego também, com contratação de pessoas bastante diferentes. Então, como diminuir essas desigualdades? Tá? Um ponto principal aqui é que essas falhas de mercado, né, elas podem ser diminuídas através do uso de política comercial, mas note que proteção tarifária ou provisão de subsídios, que são as principais políticas comerciais mais usadas, não é a melhor solução para você dividir ou diminuir coisas como esses tais diferenciais. Os tais diferenciais surgem porque os setores são ineficientes. Então, uma intervenção direta nos mercados são mais importantes, são mais interessantes, né? Então, se você quer uma mão de obra mais educada, dá um subsídio de educação para que toda a sua população tenha pelo menos segundo grau e que tenha subsídio para quem quiser fazer terceiro grau também. Ou dar subsídio aos produtores agrícolas para a produção local, não necessariamente para exportação. Então, aqui a gente acha, o comentário aqui é que uma intervenção direta nos mercados é melhor para diminuir as desigualdades do que a política comercial. Tá? Então, a política comercial vai entrar mais naqueles dois outros objetivos anteriores que eu mencionei para vocês, do que o objetivo de diminuir as desigualdades. Bem, então, por países em desenvolvimento, tipicamente, a prática de política comercial são essas. Tá? Então, falei da indústria nascente, né? Falei de melhorar os termos de troca, e falei que os países em desenvolvimento da América Latina usaram o ISI, né? Já os do leste asiático usaram o IOE para promover o desenvolvimento econômico e diminuir, né, promover um crescimento rápido, né? Diminuir as suas diferença do crescimento para os países desenvolvidos. Isso levou alguns desses países do leste asiático para a lista ou o elenco dos países desenvolvidos. Por falar em país desenvolvido, como seria a prática de política comercial nesses últimos anos desses países? Lembrando que eles já são desenvolvidos, não têm necessidade de desenvolver os seus principais setores, tá? E eles vão ter outros objetivos. Note como esses objetivos aqui são diferentes dos objetivos dos países desenvolvidos, em desenvolvimento. Primeiro, aumentar a competitividade de seus produtos. Então, aqui estamos assumindo de empresas de países que já têm, por exemplo, produção de automóvel, já têm produção de celular, geladeira, etc., etc., e precisa aumentar a competitividade dos seus produtos. Segundo, outro objetivo importante é de desenvolver os setores de alta tecnologia, que são os que eu chamo de novos setores, tá? Os novos setores comparado com os antigos setores como automóvel, aço, né, linha branca como geladeira e fogão, os velhos produtos. Os novos produtos são os produtos de alta tecnologia, que são produtos que são
foram criados ou desenvolvidos nos últimos 20, 30 anos, né, e que estão ainda, vamos dizer, crescendo com relação a, né, ao seu desenvolvimento. Então, nesse caso, eu quero promover, de algum modo, que esses setores de alta tecnologia sejam desenvolvidos, tá? Então, é uma coisa que nasce do zero. Aqui no 2, aqui no 1, são produtos que já existem. Então, é automóvel, é aço e outros produtos. Terceiro, esse 3 é um subconjunto do 1. Desses 3, os países desenvolvidos, que já produzem automóvel, aço e geladeira, só como exemplo, eles sofrem a competição de outros países também desenvolvidos, mas alguns em desenvolvimento, que conseguem fazer esses produtos de uma maneira mais competitiva do que eles. Então, um grande exemplo aqui é o setor de aço. O setor de aço nasceu no Reino Unido, depois migrou para países como a Alemanha, Estados Unidos, né, e outros países europeus, que nem Luxemburgo, né, e basicamente cresceu aí a produção siderúrgica. Só que a produção siderúrgica, nesses países, ela começa a ficar cada vez menos competitiva, sofrer competição de países como Coreia do Sul, e até o Brasil, e a China também, né? Então, China, Brasil, Coreia do Sul, lá tem aí empresas siderúrgicas que competem, são mais competitivas do que dos países desenvolvidos. Então, aqui, eles tentam proteger esses setores. Então, o país desenvolvido, ele é não competitivo, setores como aço, mas também alguns produtos agrícolas, né? Tais como a agricultura na União Europeia, a produção de arroz no Japão, produção de alguns produtos agrícolas também, como suco de laranja nos Estados Unidos. Então, aqui, o objetivo é proteger esses setores, porque eles não conseguem competir. Então, vamos dar uma olhada em cada um desses 3 aqui, para ver como os países desenvolvidos têm feito, né, utilizado a política comercial, além de outras políticas, para promover esses 3 objetivos. Então, vamos lá. Aumentar a competitividade de seus produtos. Aqui como fazer com que o setor automotivo dos Estados Unidos, por exemplo, né, o que o país pode fazer para ajudar a GM, a Ford e a Chrysler, né, a competirem com os oligopólios outros que vêm da Coreia, que vêm da Europa, né, que vêm da China, certo? Então, usando política comercial, dentre outras, como que eu posso ajudar a competir com esses setores? Vamos pensar, você acha que aumentar uma tarifa de importação ou dar um subsídio para a produção automotiva é uma boa política para promover competição? Note que esses setores, a competição é muito alta, né? E a competição é global também. Então, a Ford, que está, aliás, saindo do mercado brasileiro, está competindo com a Hyundai, com a Renault, não só aqui no Brasil, mas nos 5 continentes. Então, a competição aqui é muito intensa. Então, cabe notar que, então, que política comercial não é o melhor proteção, né? Não é a melhor solução, porque justamente uma proteção para o mercado americano pouco vai ajudar a Ford a competir na China, ou na Ásia, ou na América do Sul. Então, talvez intervenções do tipo ajudar a fazer pesquisa e desenvolvimento, né, ou a repassar conhecimento de P&D para a empresa, ou talvez fazer algumas compras de governo, ou até algum subsídio, é melhor do que você pensar em protecionismo. Tá? Então, aqui no número 1, não adianta muito. No número 2, que são os novos setores de alta tecnologia, relembrando que esses setores estão ainda sendo desenvolvidos, não são produtos maduros, conforme a teoria do ciclo do produto de Vernon, que a gente viu na aula 4, não são produtos ainda em desenvolvimento, né? Vamos dizer assim, os novos celulares, novos tablets, software, né? Eles estão ainda sendo desenvolvidos. Aí, nesse sentido, a competição é alta, mas não é oligopólios internacionais.
mas o conhecimento, ou a externalidade positiva que você tem da criação de conhecimento é muito grande nesses setores. Então, a gente não sei se ajudar com protecionismo vai ajudar a que uma empresa seja mais eficiente ou que utilize melhor essas externalidades positivas. Talvez aqui também o protecionismo de política comercial não ajude, e sim alguma coisa do tipo transferência de conhecimento de pesquisa e desenvolvimento, universidade-empresa, ou governo-empresa, talvez um subsídio, uma compra do governo, ajude um pouco mais do que política comercial protecionista. Então, número 1 e 2 nesse sentido, seja os oligopólios de competição, a grande competição, ou seja, nos novos produtos e alta tecnologia, a prática de política comercial não aparece aqui, e sim investimento direto no mercado. Já, finalmente, o último ponto, que são os setores não competitivos, aí sim a gente percebe prática de política comercial protecionismo bastante grande, bastante forte, né? Tanto nos Estados Unidos, quanto na União Europeia, quanto no Japão. Tá? Todos os países desenvolvidos têm tentado, de algum modo, proteger os seus setores não competitivos. Então, que setores são esses? Eu falei dos Estados Unidos, produto agrícola, mas também o aço, como eu disse, eles perderam bastante da competitividade. União Europeia, eu não escrevi aqui, mas o aço também, além de alguns produtos agrícolas, né, eles protegem de maneira grande, dando duas coisas: prática de tarifa um pouco mais alta do que a média, mas principalmente subsídios, tá? Subsídios que os produtores de produtos agrícolas, tais como queijo na União Europeia, ou os produtores de suco de laranja nos Estados Unidos, recebem massivas quantidades de subsídio do governo para eles conseguirem se manter competitivos internacionalmente. Notem que eles não são competitivos nos mercados globais. Tá? Então, tem, por exemplo, o mercado de suco de laranja, Brasil e México são muito mais competitivos do que os Estados Unidos. Ou também na soja, comparado com os Estados Unidos, e outros países africanos, comparado com a produção de açúcar de beterraba na União Europeia. Né? É incrível que o açúcar de beterraba, vocês sabem, é pequena, né? A plantação de beterraba, produção de beterraba não é muito grande, mas é incrível como esse açúcar de lá sai mais barato do que o nosso açúcar produzido no Brasil aqui. Para explicar isso é porque a União Europeia dá grandes subsídios para a produção de açúcar de beterraba, que é um absurdo. Então, nesse sentido, o que eu vou mencionar aqui, para terminar essa discussão, no caso dos países desenvolvidos, dessa proteção dos setores não competitivos, é que são setores antigos, têm lobbies fortes, que têm grande poder de barganha, que nem o setor de aço, ele é mais do que centenário dos Estados Unidos. Então, eles estão acostumados a lidar com, e fomentam e criam lobbies de ligação ou de atuação no governo americano, de modo que mantém, né, ao longo do tempo, esses benesses que eles recebem do governo americano. Aí que eu pergunto se realmente eles necessitam ou merecem ajuda, né? O que acontece aqui, né? Obviamente que merecer eles não mereciam, porque eles são menos competitivos do que, por exemplo, o suco de laranja brasileiro ou o açúcar brasileiro, né? Mas só se mantém graças a isso. Então, se o governo da União Europeia ou dos Estados Unidos cortar tais subsídios, eles certamente vão perder e ser comprados ou fechar mesmo a produção desses setores, né? Então, no caso do aço, o setor de aço de empresas americanas, também, como eu disse, centenário, várias empresas fecharam as portas. Os dois principais polos, né, eram Pittsburgh e o outro no estado do Michigan, perto de Detroit. Essas várias empresas de aço americanas fecharam as portas. Algumas conseguiram se manter
e outras foram compradas por outras empresas internacionais, que nem a empresa do Sul, lá do Brasil, a Gerdau comprou uma empresa de aço americano, produz até hoje, mas a questão é essa, que no fundo eles não merecem ou necessitam de ajuda, mas dispõem porque são países ricos, né? O país rico tem dinheiro para gastar com subsídio, o país em desenvolvimento tipicamente não tem. Bom, então, antes de passar aqui para o ponto final da nossa aula de hoje, falando sobre a política comercial brasileira, eu volto a reiterar que os objetivos de desenvolvimento econômico de países desenvolvidos e em desenvolvimento são bastante diferentes. Nós vimos 3 conjuntos de objetivos de cada um desses países, né? E também ressaltamos o papel da política comercial dentro do objetivo de tentar atingir cada um desses objetivos, né? Tanto no caso dos países em desenvolvimento, quanto no caso dos países desenvolvidos. Vamos ver, então, agora, para finalizar o ponto 6.3 de hoje, um pouco a linha do tempo da política comercial brasileira nos anos recentes. Bem, então vamos começar lá dos anos 50, tá? Até porque 40 a gente teve a guerra, a Segunda Guerra Mundial, anos 20, anos 30 eram basicamente a produção cafeeira, né? E a única coisa que o Brasil exportava era café. Então a gente entra na década de 50 como sendo o maior produtor de café e praticamente tendo o nosso único produto de exportação, o café aqui, dos anos 50. Então, o que aconteceu durante os anos 50? Aquela discussão da CEPAL que eu mencionei para vocês, né, detectou que países como o Brasil sofriam essa questão dos termos de troca. O preço do café oscilava muito e o preço dos produtos industriais que a gente importava só aumentava. Então, numerador sobe ou desce, mas, né, a prática não aumenta muito. E o de baixo só sobe, vai ter problemas no balanço de pagamento. E não deu outra. Mais de uma vez, nos anos 50, tivemos problemas no balanço de pagamento. Então, foi adotada, no final dos anos 50, uma política de ISI, industrialização pela substituição das importações, que durou praticamente, na verdade, até o governo Collor em 90, 91. Mas foi mais ou menos assim. O que o governo adotou, principalmente na ISI? Alta proteção às importações de tudo que o Brasil importava. Tá? Então, automóvel, imposto de 200%. Quem quer importar automóvel, 200%. Se não quer, pega o produto que está sendo produzido localmente. Então, aí as 4 grandes empresas de automóvel da época, GM, Volkswagen, Ford e Fiat, né, dividiam entre si essa incumbência de produzir automóveis protegidas por altíssima tarifa de importação. Eu lembro que, quando eu era pequeno, no começo dos anos 70, eu moro em Santos, morava naquela época também, o único que tinha um automóvel Mercedes na cidade de Santos era o Pelé, e a placa do carro dele era WA1000, né, referente aos 1000 gols que o Pelé fez aí no começo dos anos 70. Só ele tinha Mercedes em Santos. Né? E por quê? Porque a tarifa de importação de automóveis que não eram produzidos aqui era altíssima, era 200%, como eu falei, triplica o preço. Então, Pelé comprou o Mercedes e todo mundo ficou com os automóveis brasileiros mesmo. Apoio seletivo às exportações. Imposto, subsídio para algumas exportações. Poucas, muito menos do que no caso da União, do caso do leste asiático. Não existia setores alvo para exportar, nunca existiu, porque a ideia era substituir importação mesmo. Tá? E o interessante é que isso, a ideia da CEPAL dos anos 50, e mesmo com o governo militar a partir de 64, eles mantiveram esse viés da política de desenvolvimento do Brasil. Então, a política comercial, esses 2 pontos aqui, apoiava a estratégia de ISI que o Brasil adotou, pelo menos até 88. Eu digo 88 porque, como eu disse, em 82 já tinha tido uma crise da dívida, e aí o governo achou, bom, olha, a gente vai, essas empresas aí, em todos os setores, já tiveram proteção e algum apoio seletivo durante tantos anos, vamos começar a cortar isso. Então, a partir de 88, começou uma reforma tarifária de corte de algumas tarifas, né,
ainda que bem superficial, porque também foi a época de transição para a democracia, eram muitas coisas para pensar ao mesmo tempo, inflação, dado que foi gerada inflação alta por conta da crise da dívida, então isso aqui ficou um pouco, como eu vou dizer, de lado, né? E aí só quando o Collor, aquele das carroças, que em 89 se elegeu, assumiu em começo de 90, né? Ele fez uma reforma tarifária bastante profunda, bastante dura, né? Automóveis, por exemplo, caiu o imposto de importação para 20% e de vários outros produtos, mas assim, sem um planejamento de que quando você corta uma proteção, um setor que ficou anos protegido, ele fica exposto à concorrência com as importações, né? Então, ele praticamente aí começa a ter concorrência das importações e ele não aguenta mais, né? Aí, o que ocorre é que vários setores começaram a fechar. Por exemplo, o setor têxtil, né, que era bastante concentrado na cidade de Americana, ele praticamente tudo começou a fechar as portas, não tudo, mas uma grande parte, nesse início dos anos 90, por conta da ausência de planejamento dessa reforma do Collor, né? E o Collor também saiu no final de 2002, né? De modo que 2090, desculpe, ele saiu em 92, e o governo do Itamar Franco, que ficou no lugar dele, não fez muita coisa, deixando para o FHC, a partir de 95, consolidar uma abertura comercial para o Brasil, só que com alguns setores, como automotivos, sofreram um aumento na proteção tarifária. Tinha falado para vocês que o automóvel, a tarifa tinha caído para 20%, de 200 caiu para 20%, voltou para cima com 35%. E até hoje a tarifa de importação de automóvel é 35%. Tá? E aí, o que ocorre? Duas coisas. No governo FHC, como a inflação era o foco, também aí a política comercial ficou um pouco meio que de lado, porque tinha que se usar os instrumentos de política, como o câmbio, né, e a privatização de alguns setores, para manter a inflação estável, que o principal objetivo era fazer uma inflação de 3.000% ao ano, né, no primeiro semestre de 94, né, virar uma inflação normal. Então, aí, de fato, a receita de privatizar algumas empresas estatais, ou nacionais também, ou privadas também, privatização de empresas nacionais e mais a manutenção do câmbio fixo, tinha o objetivo de estabilizar a inflação, então a abertura comercial ficou um pouco de lado, mas com o que foi colocado, herdado do Collor e rebalanceado pelo FHC, o Brasil conseguiu entrar numa fase que ele tem até hoje, que é a status de global trader no seguinte sentido: global trader, eu comercializo com todo mundo, com o globo, tá? Então, o Brasil, ao contrário de países como o México, o Brasil ele tem vários parceiros comerciais. Então, o Brasil exporta para Argentina, Mercosul, mas também para a Ásia, China, mas também para a América do Norte, mas também para a Europa, proporções não tão diferentes, como, por exemplo, eu falei do México. O México, praticamente, quase todo o comércio internacional dele é com os Estados Unidos e com o Canadá, né? Através do NAFTA. Então, o Brasil, nesse sentido, a partir de lá, torna-se um global trader. E o interessante também é que, diferente de 1950, que a gente exportava café, vários desses setores que foram sendo criados como substituição das importações, 50, 60, 70, nem todos foram tão ineficientes, vários conseguiram se manter e, inclusive, poder exportar, né? Então, a gente, uma boa parte do global trader que o Brasil virou aqui é porque a gente exportava café, não só mais café, mas também automóveis para os países do Mercosul e da América do Sul e o México, exportava soja e minério já a partir do próximo governo Lula, né, para a Ásia, Europa e China e Europa, basicamente,
e a pauta exportadora do Brasil ficou bem maior, né, mais ampla do que só café. Então, nesse sentido, a gente é um global trader também. Já no governo Lula, então, essa política de PITSE, Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior, né, é uma tentativa de juntar a política comercial com outras dimensões, como a dimensão tecnológica e industrial, mas desenvolver mais a ideia de global trader. Tá? Então, a gente participa de negociações multilaterais com, não só na Organização Mundial do Comércio, a OMC, que eu vou falar na aula que vem, mas também blocos regionais, como a ALCA, mas principalmente dentro do Mercosul. Né? Aí a gente vai também falar sobre, daqui a 2 aulas, sobre a integração econômica regional, como que, a partir dos anos 2000, né, o Brasil começa a crescer também, ampliando as negociações com outros países para liberar o comércio internacional. Então, estamos falando de um liberalismo e não de um protecionismo. Nessa época, os países em desenvolvimento se juntam nesse G20, né, e começa também o Brasil a atuar tanto no G20 quanto no Mercosul. Isso ajudou a impulsionar as exportações do Brasil, né? Com exceção dentro do Mercosul com a Argentina, porque o Mercosul basicamente é Brasil e Argentina, só que nesse período aí a Argentina entra numa baita crise, por isso que eu falo só que não aqui, né? O Mercosul, quando ele estava começando a decolar nos anos 90, em 2000, 2002, 2003, a Argentina entra em crise. Então, o Mercosul agora passa a ser um negócio um pouco mais lateral. Mas o Brasil, enfim, de um país que substituía importações, começa a exportar, e até nesse governo Lula começa a ter até uma coisa que não existia antes, que era muito presente na Ásia, no leste asiático, que é a ideia de promover exportações e promover, inclusive, porque as empresas e as pessoas queiram exportar, né, a criação de uma cultura exportadora. Isso aí surge no governo Lula, então é uma novidade, tá? E ajuda a apoiar mais a ideia de global trader do Brasil, né? Já no governo Dilma, uma manutenção, continuação das políticas do governo Lula, com algumas diferenças aí, a ideia de que dentro de um projeto de desenvolvimento, algumas empresas podem ser, tais como a Europa fez nos anos 50 e 60, com a promoção de campeões nacionais, ou seja, empresas dando subsídio para empresas privadas atuarem no mercado nacional, mas principalmente internacional também. A JBS foi uma dessas empresas, mas não só essa. Né? Não houve muita mudança no governo Dilma, a entrada da Venezuela no Mercosul, mas depois teve a posterior saída, uma vez que a Venezuela foi suspensa por conta de problemas políticos. Né? E alguma coisa na negociação com outros países no âmbito bilateral, né? No âmbito 2 a 2. Né? Então, o que eu posso dizer com relação à política comercial? É que de 91 até hoje, dentro da OMC, mas principalmente dentro de blocos, foi desenvolvida a ideia de liberalização do comércio, bastante dentro do Mercosul, principalmente até 2002, porque depois disso a Argentina entrou em crise, mas também a partir do Mercosul também, exportação para outros países do Mercosul e até do México, né? E também de negociações bilaterais, ou seja, Brasil com 2 a 2, né? Brasil com a África do Sul, Brasil com a Índia, Brasil com a China, e depois da criação do G20, né, os BRICS entram aqui, né? BR, ICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, também, dentro da OMC, a gente também entra promovendo a liberalização do comércio. E, pouco a pouco, o Brasil vai se tornando um país mais global trader, como eu falei, né? Exporta e importa produtos de vários blocos, tá? E também, ao mesmo tempo, exporta bem mais produtos, não é dependente da pauta do café, como era até o início da adoção do ISI. Muito bem, é isso. Então, é isso que eu tinha para dizer sobre prática da política comercial dentro dos 2 conjuntos de países,
desenvolvidos de um lado em desenvolvimento do outro, e resumir um pouco a linha do tempo da política comercial do Brasil, desde os anos 50 até hoje. Tá? E aí termino propondo para vocês dois exercícios também condensados aí dessa discussão, para vocês comentarem, né, com as suas próprias palavras. Primeiro, quais são as diferenças entre a política comercial desses dois blocos de países, desenvolvidos de um lado e em desenvolvimento de outro, tá? Em termos daqueles objetivos que eles têm diferente, né? Eles não são iguais, eles estão em estágios diferentes do desenvolvimento, portanto, vão ter necessariamente objetivos diferentes, tá? E também mencionar um pouco, também com as suas próprias palavras, se quiser pesquisar em algum outro lugar também, pode trazer, mas comentar um pouco a linha do tempo da política comercial brasileira, desde a época que a gente era só exportador de café até os dias de hoje, que é o dia do Global Trader, que tem uma pauta exportadora bem mais diversificada, né? É isso daí. Muito bem.